Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, acompanhados agradavelmente das companhias do nosso querido Marcos Melo e do nosso querido Guilherme. Hoje estaremos discutindo com uma profundidade maior o tema semanal do Evangelho, que é discutido toda semana em nossa casa espírita. E esta semana, seguindo a sequência dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o capítulo 19. O capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, ou A Fé que Transporta Montanhas. E, particularmente, no item também intitulado O Poder da Fé. Muito bem, vamos começar pela passagem evangélica que se encontra lá em Mateus, no capítulo 17, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, começa assim a passagem evangélica. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Muito bem, é mais uma passagem evangélica
empolgante como toda a trajetória do Mestre Jesus em sua passagem pelo nosso planeta, evidentemente. Quando analisando mais detidamente esta passagem, quando aquele homem cujo filho sofria dessa perseguição de espíritos inferiores, que na doutrina espírita nós classificamos como obsessões, quadros de obsessões complexas, e hoje também na classificação internacional de doenças nós também encontramos dentro da psiquiatria a classificação de quadros obsessivos com essa mesma intensidade descrita por esse senhor que procurou o mestre para curar o seu filho, dizendo que ele era lunático e que caía muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Ou seja, os espíritos que o obsediavam induziam-no a se jogar na água ou a se jogar no fogo, fazendo com que aquele menino corresse um sério risco de morte. E o objetivo daqueles espíritos inferiores, daqueles espíritos ignorantes, o objetivo era este mesmo, induzir o menino à morte, provavelmente por considerar aquele menino um inimigo de vidas passadas, ou então os espíritos perseguiam aquele menino para atingir os pais, né? Às vezes os quadros obsessivos têm como objetivo não propriamente atingir aquele que está sofrendo do mal, mas sim os seus familiares. Então, nós vamos perceber nesse caso a indução tanto ao fogo quanto à água, que tinha como objetivo causar uma tragédia dentro daquela família. E o pai do menino apresentou-o aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então vamos abrir uns parênteses aqui para explicar o que é expulsar o demônio. O Mestre Jesus, que se caracteriza e se caracteriza por uma bondade e misericórdia sem limites, jamais teve como objetivo expulsar ninguém, exterminar ninguém, muito menos. Devemos entender primeiramente por demônio espíritos inferiores, espíritos ignorantes do bem. E que, como eles estão afastados de Deus, afastados do bem, afastados da evolução espiritual elevada, esses espíritos buscam perseguir os seus inimigos para causar as mais variadas tragédias com os mais variados objetivos, principalmente objetivos de vingança, objetivos sempre destrutivos à sociedade de maneira geral. Então devemos entender primeiramente demônio como espíritos ignorantes. Demônio é uma palavra de origem grega, daimon, que significa gênio ou espírito. Só que com o passar do tempo, essa conotação, a conotação da palavra demônio atingiu o significado de mau espírito,
de espírito voltado para a prática do mal, espírito ignorante. Pois bem, o termo correto também nas traduções do original, tanto o original hebraico quanto o original grego, não é expulsar, e sim encaminhar esses espíritos. Quando Jesus toma contato com aquele menino lunático, a simples presença do mestre, com toda a sua autoridade moral, com todo o seu nível de pureza, com toda a sua iluminação, naturalmente envolvia aqueles espíritos menos evoluídos, e esses espíritos eram atraídos magneticamente para regiões em que eles poderiam receber o esclarecimento. Então, na verdade, nós podemos considerar que Jesus expulsou os espíritos do assédio sobre aquele menino, mas não expulsou os espíritos e que eles ficariam presos eternamente, que eles não teriam uma outra oportunidade, nada disso. Esses espíritos eram então encaminhados para as regiões mais esclarecidas, para as regiões de benfeitores espirituais que poderiam conceder o encaminhamento mais adequado para a trajetória ou para a nova trajetória desses espíritos ignorantes. Agora, os discípulos não puderam curar porque faltavam-lhes a fé, faltavam-lhes a firmeza, faltavam-lhes uma dedicação maior e também uma capacidade de desenvolver a autoridade moral que eles ainda não eram portadores. Agora, quando Jesus abandonou o corpo e 40 a 50 dias depois, né, no dia de Pentecostes, os espíritos foram envolvidos pelos emissários do Mestre Jesus, e aí sim eles passaram a curar com maior capacidade. Já faziam isso quando acompanhados do Mestre em vida, mas após a desencarnação, para dar continuidade ao trabalho de divulgação da mensagem evangélica, logicamente que esse trabalho se intensificou e eles, como médiuns que eram, os apóstolos, os discípulos de Jesus, como médiuns curadores, médiuns de esclarecimento, médiuns das mais variadas faculdades, eles desenvolveram essa capacidade de ajudar todos aqueles que os procuravam e dessa forma levar adiante a mensagem evangélica. Marcos, boa noite. Hoje é dia 1º de julho. Gostaria de ouvi-lo também em suas considerações iniciais. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo, Guilherme, os amigos, os ouvintes. Muito ótima oportunidade, muito bom, a oportunidade de estar aqui de novo com vocês debatendo os temas, né, os temas da semana lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Exatamente. A fé que transporta montanhas, né? Este é um tema empolgante. Um tema empolgante, né? E a gente começa assim pensando o que é esta fé, o que é a fé, né? E aí levamos a fé no Deus, né? No Todo-Poderoso. Né? Até assim, Allan Kardec, até nas passagens, até nos livros que a gente lê, fala assim, não é a fé em nós mesmos, né? É a fé em Deus. Porque em nós mesmos nós estaríamos sendo meio presunçosos, assim, né? Nos colocando acima de qualquer outra coisa. Mas a fé em Deus, no poder de Deus e no amor que Deus tem para conosco. Esta fé que não remove a montanha em si, como é figurativo, como Jesus fala, né? Mas
ela pode causar coisas grandiosas, como se fosse uma montanha. Nós fazemos coisas grandiosas com essa fé verdadeira, né? Eu estava até lendo aqui também no livro que não é aquela fé cega, é uma fé raciocinada, que a gente raciocine nessa fé, né? Não fica uma coisa totalmente cega, mas uma fé inabalada nos poderes de Deus, né? A gente também relembra, né, Guilherme, naquela passagem do centurião, né, quando Jesus está chegando em Cafarnaum, se não me engano, que ele é recebido pelos servos do centurião, que pede para que ele vá ajudar um servo desse centurião que está está agonizando, está doente, enfim, né? E Jesus se dirige para a casa do centurião, e ele é recebido um pouco antes, e o centurião até diz, né, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, né? Em minha morada, até assim nos cultos católicos até se diz em toda missa, né, fala dessa passagem, ela é linda mesmo. Exatamente. E ele fala assim, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. E aí Jesus, ele fala assim, ele diz, eu não vi ainda nessas paragens, né, nessa região, alguém com fé tão grande. Que bonito, né? E ele fala... E ele não era judeu, né? Ele era um centurião romano. Era, né? um centurião romano. Né? E ele, assim, segundo até as minhas leituras, ele, de certa forma, ele era um simpatizante, né? Tanto que ele... Dos ensinos do mestre. Dos ensinos do mestre. Ele ajudava até a construção de algumas sinagogas, enfim, algumas coisas nesse sentido. Ele ajudava, de certa forma, os judeus. Mas, de toda forma, quando Jesus fala, retorne para sua casa, né, que ele foi um pouco antes de chegar na casa dele, que ele se encontrou com o mestre, né? A sua fé curou o servo. E realmente ele a tua fé te salvou, exatamente. A tua fé te salvou. Uhum. E quão forte né? E ele, de uma outra forma, se dirige aos seus discípulos e fala, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria essa montanha daqui para lá e de lá para cá. Ou seja, os discípulos ainda tinham muito que aumentar a fé deles, né? Porque dependia... Se eles tinham muito, imagine nós, né? Sem dúvida, né? Então, você vê o comparativo da fé de Jesus, né, com nós aqui. E ainda mais os discípulos, né, Marcelo? Que ele fala, se você tivesse a fé maior do que um grão de mostarda... Exatamente. Tem também aquela... Linda essa passagem. Pois não, Guilherme? Tem também aquela passagem da mulher com fluxo de sangue, que toca nas vestes de Jesus. Exato. E também Jesus diz, sua fé te curou, né? E a gente vê que com maior as nossas dificuldades, mais a gente precisa ter fé. E é exatamente o oposto que acontece. Tem uma história de um monastério budista, que naquele monastério, a prova para você virar de fato um monge daquele monastério era atravessar uma piscina cheia de ácido. Então, tinha lá os aprendizes, né, de monge, e eles tinham a oportunidade de praticar bastante, tanto a meditação como a travessia num pedaço de madeira no chão, porque no dia da prova mesmo, aquele pedaço de madeira estaria sobre uma piscina de ácido. Então, eles tinham lá, parece que um mês para treinar. Então, eles treinavam bastante, passando por aquele tronco de madeira, que no começo era difícil, mas no fim de um mês, eles faziam aquilo ali muito tranquilamente, sabe? Podiam até dar cambalhota ali naquele tronco, que ficou grande o tronco até. Para eles estava muito tranquilo. Só que no dia da prova, né, eles eram colocados em fila naquela piscina com ácido. Podiam ver alguns ossos no fundo da piscina, né? E tinha o tronco... Podia ouvir o quê? Tinham alguns ossos no fundo da piscina de alguns outros monges que não passaram na prova. Ah, entendi. E eles eram colocados em fila
para fazer a travessia, que se atravessasse, então, seriam realmente monges daquele monastério. Caso não tivesse aquela sorte, iam se juntar aos ossos do fundo da piscina. Meu Deus. E aí, né, eles foram atravessar. Dava para vacilar, hein? Uma dessa, hein? E o primeiro que conseguiu tomar coragem de ir fazer a travessia foi, mas ele tremia, o pé não pegava direito no tronco, ele tentava lembrar daquele treinamento de um mês, que ele ficou um mês tentando no tronco no chão e conseguia de olho fechado. O que estava acontecendo ali? O pé não pegava nem no tronco, nem no tranco. E aí ele ficou um pouco desequilibrado e aí ele cai na piscina. Meu Deus. E quando ele cai na piscina, ele não se desintegra naturalmente. O monge olha para ele e fala assim: você está vendo qual é o problema da fé? É que na hora que você mais precisa ter fé em você mesmo, por causa da situação, do teu medo, a gente diminui essa fé interior. Então, às vezes, a gente consegue muitas coisas com a nossa palavra, no suporte a um amigo, mas quando a gente passa por uma situação de um câncer ou de alguma dificuldade, a gente tem dificuldade de ter fé que vamos sair daquilo ali. A gente cai na piscina. Né? A gente vacila, né? Vacila, a gente fraqueja. É isso mesmo. Bacana. E é mais ou menos o que o Kardec deixa claro aqui no comentário dele, né? Sempre gostaríamos de deixar claro que os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos considerar que é uma interpretação que os benfeitores espirituais deixaram pronto. É uma interpretação das Escrituras Sagradas entregue de maneira mastigada, de maneira clara, de maneira insofismável, sem enganos, para que tenhamos um entendimento correto. E olha só o que o Kardec diz. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. Ou seja, aquele pensamento de que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e a montanha se transportará. Então, o que os benfeitores deixam claro é que nós devemos entender isso no sentido moral, não no sentido espiritual, né? Que vai ficar mudando, por exemplo, a Serra da Mantiqueira vai para Joinville, né, em Santa Catarina, e a Serra dos Cristais vai para outro local, entendeu? Não é no sentido material. Nós devemos entender no sentido moral, no sentido espiritual. Então, ele diz o seguinte, que as montanhas que a fé desloca são as montanhas de dificuldades, são as resistências, a má vontade, a preguiça, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram a nossa trajetória, que barram o progresso da humanidade. Agora, a fé robusta, ela concede a perseverança, ela concede a energia e os recursos necessários que fazem com que os obstáculos sejam vencidos. Assim nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Da fé vacilante, agora, quando a gente vacila, quando a gente hesita, aí o que vem? O que resulta? Resulta a incerteza, resulta a incerteza de que os adversários se aproveitam, nos deixando num quadro depressivo. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Os nossos irmãos da neurolinguística, eles usam um termo chamado que o medo de vencer tira
como é que é? O medo de vencer tira o desejo, o medo de ganhar tira a vontade de ganhar. O medo de vencer tira a vontade de o ganhar. medo de o simples medo, né, de que isso, o simples medo de superar um obstáculo, superar uma adversidade, já contribui para diminuir a vontade de ganhar. Eu até ouvi uma frase que era assim: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Perfeito. Exatamente. Não sabendo que era impossível, ele foi. Você sabe que a gente existe um livro chamado Como Mover o Monte Fuji. E conta-se, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha na Microsoft, isso é contado internamente, não sei se é lenda ou não, mas conta-se que... O Monte Fuji fica no Japão, né? Só para nos localizarmos. Isso. Né? E assim, uma das perguntas nos testes de entrevista na Microsoft, até para a pessoa ver como que é o raciocínio do candidato, eles perguntam assim, como você moveria o Monte Fuji? Para o cara bolar alguma coisa, né? Quantos caminhões vai levar, qual é a área, qual é o peso, sei lá. Mas para testar a capacidade de raciocínio para a pergunta que está sendo feita, né? E diz que tem um cara que chegou lá e ele citou Mateus dizendo que com fé, né? Com a fé dele ele conseguiria mover e obviamente não passou na Microsoft, né? E que bom que a gente está tendo esclarecimento aqui que é uma questão de fé para questões morais, né? E muito embora a gente saiba que existe a mediunidade de efeitos físicos e tudo mais, ninguém vai pegar uma montanha e vai mover, não tem nenhum propósito. Feriria a lei, né? Na ciência que a lei é uma lei que seria ferida. Exato. Vai derrogar as leis da natureza. Né? Exatamente. Nós não estamos aqui para derrogar as leis da natureza. Sim. Então, devemos entender esse conceito que o mestre nos coloca como um conceito para superar as adversidades morais, para superar as provações que a vida nos convida a todo instante. Sem né? dúvida. E as provas, né? Tanto que pelo nome prova, ela vem provar a nossa fé mesmo. O que mais ela viria provar. Né? Então, as provas vêm para que você demonstre a sua fé. Né? E nós sabemos que uma das provas mais fortes que nós temos é a perda de um ente querido. Sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida, a gente sofre, a gente chora aquela separação, e ali, pelo menos para nós que seguimos a doutrina espírita, enfim, né, os cristãos em si, a fé de acreditar na sequência, nas vidas seguintes. A esperança, pelo menos, né? Sim. E que aquilo é uma coisa momentânea, é uma separação momentânea, como se a pessoa estivesse viajando para outro país. Exatamente. Né? Durante um período de tempo. É isso que vai acontecer. E muitos relutam nisso, acho que fraqueja nessa máxima, né? Nessa fé mesmo. Né? Que ali fala, poxa vida, poderia ter acontecido comigo, ou não sei, e fala todas aquelas frases, né, que são normais, porque somos... Realmente, né, nossa fé ainda é fraca perto, né, de uma fé gigantesca como foi a de Jesus, e a gente fraqueja nesse momento. Não só nesse momento, estou falando desse momento que é o momento mais duro, né? Acho que é a prova mais dura que nós podemos ter nessa passagem, nessa vida, mas é aí que a nossa fé tem que estar, olha... Eu tenho fé que eu vou encontrar essa pessoa de novo em breve daqui, décadas, enfim. Para um espírito isso é um breve tempo. Então, essa fé tem que ser mantida. Sem dúvida. E só como uma reflexão, né, que eu acho que vale a pena antes de fazermos a primeira pausa, né, Guilherme, é o seguinte, muitas vezes... como eu sou ginecologista, eu opero muitas pacientes com câncer de mama, com câncer ginecológico, e às vezes nós nos deparamos com casos mais graves, né? Que as pacientes necessitam de internações prolongadas, às vezes necessitam de internações na UTI para se recuperar da cirurgia, né? E muitas vezes são casos graves que, infelizmente, acabam evoluindo para a separação do corpo, né? E, logicamente, que as pacientes, naqueles momentos de incerteza, né?
que a paciente tem muitas comorbidades clínicas, hipertensa, cardiopata, os rins não funcionam adequadamente. Então a recuperação pós-operatória muitas vezes é dificultada, né? Pacientes idosos, enfim. E muitas vezes, naquele período pós-operatório e no período de convalescença, que felizmente a maioria das vezes as pacientes se recuperam, tal, outras devido à gravidade, infelizmente o desfecho não é o que nós gostaríamos, mas naquele momento, naqueles momentos de incerteza, a reflexão que eu faço é a seguinte: a prova da incerteza traz o fortalecimento da fé, né? Traz o fortalecimento de que nós devemos continuar nos esforçando, devemos continuar aprendendo com aquela experiência, que pode ser mais dolorosa ou menos dolorosa. Traz, né? para quem, Marcelo? Traz para os familiares daquele paciente envolvido, né? Interessante, né? Ficou faltando, né? Porque para o próprio paciente é difícil. Para o próprio paciente. Então, quanto mais a gente tiver experiência vendo os outros, mais na hora de nós sermos o paciente, nós vamos poder acessar essa fé. Exato. Porque senão a gente cai na piscina, né? Sim, senão a gente cai na piscina. Agora, o próprio paciente, ele também pode ser beneficiado, mas aí, Guilherme, naqueles casos que o desfecho caminha para a separação do corpo, caminha, infelizmente, para a morte, ele vai poder fazer essa reflexão de maneira mais acurada lá quando ele entrar na imortalidade, quando ele entrar no mundo espiritual, né? Mas para os familiares envolvidos, para os amigos, né? Aquelas pessoas da sua convivência, certamente que é uma experiência que a prova da incerteza, né? Será que vai morrer? Será que vai sobreviver? Então, essa prova da incerteza traz o fortalecimento da fé. É verdade. Então, vamos fazer a nossa primeira pausa, né, Guilherme? E depois nós daremos continuidade em outras reflexões. E na voz de Gisele Nascimento, através da fé. Epa, que maravilha. Qual seria o tamanho da tua fé? Grande ou pequena, uma gota ou mais. Qual é o tamanho da tua fé? O homem da cruz já nos revelou o segredo do impossível, a visão de vencedor. Pra romper os montes, põe a tua fé em ação. Um grãozinho de mostarda para a revolução. Lute e vença através da fé. Através da fé, marque o tempo, escreva a sua história através da fé. Sabe como que eu entendo isso? Sinceramente, Marco, eu entendo assim, que logicamente que como ele é um espírito puro, ele também sabe.
portador de qualidades elevadas. A fé te levará sobre os montes do mar. E aqueles 3 anos lá, por exemplo, esses Sobre os montes olha, vocês estão enganados, não é assim, é assado, né? Então, retornamos então com o programa Momentos Espirituais. E vou falar mais para você, nunca saímos. Não saímos esse Não tempo fechei todo. o microfone, eu peço desculpas aos ouvintes. Toda essa continuamos. discussão foi ouvida. Ainda bem que foram coisas produtivas, eu imagino que tenhamos falado aqui. O Guilherme, você fez uma pegadinha, hein? Poxa. Não foi proposital. Né? Mas eu não consegui coletar provas contra vocês, viu? Falaram coisas edificantes. Em época da Lava Jato, né? Coletar provas sem avisar. Né? Puxa vida. Muito bem. Eu não tenho foro privilegiado. Bom, mas deu para aproveitar, né? Algumas reflexões, né, muito Guilherme? boa. Muito bem. Então, em um outro entendimento sobre essa passagem da fé que transporta montanhas, o Kardec faz uma reflexão muito legal. Então, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Então, por exemplo, vamos raciocinar como os nossos queridos jovens que estão em fase pré-vestibular e eles têm como objetivo a aprovação lá no vestibular. Então, evidentemente que esta aprovação, ela para ela ser obtida, é necessário que o estudante se dedique. Sem dúvida, muito Se esforço. dedique. Se esforce para isso. Né? Então não tem conversa, né? Tem que colocar o bumbum na cadeira, é preciso se esforçar, não só assistir às aulas dos cursos pré-vestibulares, prestar atenção em todas as aulas, prestar atenção em todas as vírgulas que o professor lá está discorrendo sobre as mais variadas matérias, fazer pausas apenas para as necessidades físicas, né? Ou seja, alimentação, o banho, as necessidades físicas que todos nós temos que fazer, lógico, né? Mas o restante do tempo deve ser dedicado aos estudos. Não adianta transferir para Deus essa responsabilidade. Não adianta. Agora, é lógico, não pode perder o rumo. Qual é a meta? A meta é a aprovação no vestibular. Se você opta por uma carreira em que a proporção aluno-vaga é uma proporção muito alta, né? Então, por exemplo, tem carreiras que são 30 pessoas disputando uma vaga, né? A medicina, a média é essa, né? 30, 40. Tem faculdades que essa proporção é até maior, né? O jornalismo também é muito concorrida. As carreiras que envolvem o marketing, né, Guilherme, também são muito concorridas, né? Propaganda, marketing. Quais outras que são concorridas? A própria medicina, né? Medicina. A medicina que eu já citei, né? Bom, enfim, tem inúmeras outras carreiras que umas são mais concorridas, outras menos concorridas. E eu é que pisei aqui, ó, foi sem querer. E que, logicamente, que não pode se perder de vista o rumo da meta principal, que é a aprovação do vestibular. Então, se você tem isso como meta, olha, eu quero entrar em tal faculdade,
Então, o meu sonho é entrar em tal faculdade e eu vou me esforçar para isso. Aí você vai lá e dia a dia, ao longo de 1 ano, se for necessário 2 anos, que sejam 2 anos, se for necessário 3, paciência, mas vamos ter isso como meta e vamos nos dedicar com afinco, vamos nos dedicar com fervor em busca daquele objetivo. Então, então, isso é que é uma demonstração de fé, demonstração de fidelidade, de convicção. Ou seja, vamos em busca daquele resultado. É assim. E da mesma forma, né, na parte esportiva, né, o atleta, ele se prepara para vencer uma meta. Se ele não treinar, ele nunca. Salto com vara, pô, você vai passar aquela altura toda sem treinar? Você acha que só com a sua fé você vai transpor aquele... Né? Não, a necessidade de se preparar, né? E a fé vai... Aonde você aplicará a sua fé nesse caso? No seu esforço mesmo, você vai se esforçar e você vai dizer, eu serei premiado se eu me esforçar. Aí sim que virá a recompensa. A recompensa. Né? E da mesma forma também a loteria, né? Imagina quantos fazem promessa e reza para Deus, ainda dessa vez, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Não é essa a vitória que é a coisa moral, né? Como você falou também. Então, Exato. A gente... Bom, tem aquele que quer e não joga, né? Esse aí vai ser mas a gente, quando vê, por exemplo, esses trabalhos espirituais, né, de cura espiritual, então, por exemplo, eu assisto o Dr. Fritz em Campinas, tem um centro espírita chamado Batuíra, aonde... Um trabalho muito bonito aos terceiros domingos, né, Guilherme? Isso, todo terceiro domingo do mês, ele faz trabalhos de cura e ele sempre coloca tanto para os assistentes dele, como para as pessoas que estão ali em busca de cura, que tem 2 componentes muito importantes, né? O merecimento e a fé. Exatamente. E então, isso daí pode ser usado até na questão do próprio vestibular, porque você pode ter uma fé tremenda, mas se você não merecer, não fizer por merecer, e o que nesse caso ia fazer por merecer? Estudar. Entender que dali a cada 10, um só que vai passar, quando a relação candidato-vaga é boa, porque tem uns que é 100 para 1. Então, se você não sentar o bumbum e estudar mais do que 99, é muito provável que você não passe. Então, o componente merecimento não está presente. Então, você pode ter a fé do tamanho da árvore inteira, de várias sementes de mostarda. Que não vai resolver. E você acreditar, porque muitos às vezes estudam, chega na hora, parece que esquece tudo. Aí vem a fé. Eu estudei, eu sei, eu vou passar. Confiar que você vai passar porque você se esforçou. Não, eu dei uma folhada aqui, tenho fé, vou passar. Não, eu me esforcei, eu estudei, eu vou passar. Por quê? Porque a fé verdadeira e sincera, ela é sempre calma. Ela faculta, ela facilita a paciência que sabe esperar. Porque como ela se apoia na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante já é o contrário. Ela sente a sua própria fraqueza. Quando ela é estimulada pelo interesse, ela torna-se incapaz, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, demonstra fraqueza e dúvida de si mesmo. Olha só o que o Kardec nos esclarece, né? E você deu o exemplo dos atletas, sabe, Marcos? E eu me lembrei que nos anos 80, nós que acompanhamos talvez a época áurea do futebol brasileiro, e é curioso, né, que aquela geração do Zico foi uma geração brilhante, né, de jogadores brilhantes e que não ganharam nada, né? Não ganharam nenhuma Copa do Mundo, né? Aliás, azar da Copa do Mundo, né? Porque jogadores brilhantes como aquela geração, infelizmente, não foram uma geração que não foi vencedora. Sem dúvida. Mas
eu me lembro de algumas entrevistas que eu assisti do Zico, e ele terminava os treinos. Sabe o que ele fazia? Ele ia para casa, ia tomar cerveja com os amigos, tal. Não. Terminava os treinos, ele ficava treinando faltas na entrada da área. Tanto é que depois teve aquela música do Jorge Benjor, né? É falta na entrada da área, adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. Só que agora eu me esqueci se é o Jorge Benjor mesmo. Capaz que seja, mas ele é não flamenguista roxo. é. Então, e aí ele ficava treinando. E ele treinava inúmeras vezes, né? E de tanto treinar, o Guilherme faz sinal que ele achou que era do Jorge Benjor mesmo, né? A música. Não, eu tava dizendo que era o Zico. Ah, sim. Não, tô brincando, era do Jorge Benjor. Do Jorge Benjor. O camisa 10 da Gávea é o Zico e a música foi feita pelo Jorge Benjor. Então, ele ficava treinando e a capacidade de treinamento dele atingiu tal perfeição que era comum ele colocar a bola no ângulo, né? Então, hoje a gente vê o Messi, uma vez ou outra, ele faz um gol de falta e a bola vai no ângulo. Só que nós assistimos o Zico jogar e ele fazia isso com muita frequência. Muita frequência. Então, quer dizer, ele treinou e ele tinha tanta convicção que durante a partida ele ia ter uma oportunidade de fazer aquilo, que quando ele ia bater a falta, entendeu? Para ele era uma coisa simples, né? Pênalti. Era como se fosse um pênalti, né? O Oscar também, né? Qual Oscar? O Mansanta. Ah, sim, o Oscar no basquete. Bem lembrado. Ele treinava com muito afinco. Muito Terminava o treino, ele continuava, ele falava que fazia mais de 500 arremessos, tal. E você vê, ele faz cesta de olhos vendados, ele faz de cesta, tanto treinar. Mais recentemente, o Rogério Ceni também, após os treinos, treinava inúmeras cobranças. Por isso que ele se destacou nas cobranças de faltas e teve uma carreira vencedora, né? Então é assim que a gente tem que fazer na vida, né? Através do treinamento, né? Do treinamento, da dedicação, nós estamos demonstrando fé, estamos demonstrando fervor. E será que nós não podemos agir dessa maneira para corrigir as nossas imperfeições? Sem dúvida. Será que nós não podemos treinar a paciência, treinar a coragem diante das dificuldades? Não podemos treinar o desenvolvimento das mais variadas virtudes? Que o objetivo principal é esse, né? Sim, e imaginando, tendo fé nas próximas vidas, né? Ou seja, com essa fé que eu voltarei outras vezes, ou eu viverei outras vidas, eu vou buscar melhorar, aproveitar essa oportunidade de agora, porque eu acredito que Deus me dará uma outra oportunidade, que eu vou evoluir. Então, dentro dessa fé que virá novas oportunidades, novas vidas, eu vou fazer o meu melhor agora. Exatamente. Né? Acho que é por aí, né? Você acreditar em algo além do que nós estamos vivendo aqui nesse momento. Né? E já que tem algo além, vou fazer o melhor agora, que com certeza será... Eu evoluirei. Muito obrigado. Você sabe que... Pois não, Guilherme? Eu fico imaginando às vezes que Jesus fica olhando pra gente e fala assim, rapaz, o pessoal lá é criativo demais. Eu falei um negócio sem essa intenção e eles já transformaram, e ó que eu gostei, né? Então, assim, a questão de ele ter usado a semente de mostarda como o exemplo para os próprios apóstolos, né? É uma coisa interessante que eu vejo várias interpretações do motivo dele ter usado a semente da mostarda, que, bom, primeiro era um condimento muito comum na época, naquela região, né? É uma semente relativamente pequena, então, para mostrar que realmente, olha, a pequenez da tua fé já faria mover um monte, né? No sentido figurado. Mas as interpretações são muito legais. E uma delas é que a gente precisa cultivar a nossa fé. A fé não é um negócio que a gente põe no bolso e pronto, está aqui, né? Então, o cultivo da fé é como cultivar o grão da mostarda. É aquela máxima que a gente diz, eu não sei
Eu sei quantos grãos de semente tem dentro de uma fruta, mas eu não sei quantas frutas tem dentro de uma semente, né? Porque aquele grão de mostarda bem cultivado pode gerar várias e várias plantações enormes de mostarda. Então, uma das interpretações é essa, que esse grão de mostarda seja cultivado para que a gente possa crescer a nossa fé cada vez mais. E o que mais me deixa feliz na doutrina é justamente isso. A doutrina fala que a nossa fé é a fé raciocinada. Então, ela estimula que a gente tenha fé, que cultive a fé, mas não a fé cega. Aquela fé onde a gente vá atrás de estudos, vá atrás da ciência, vá atrás de conhecimento, para quando tivermos esse conhecimento, nossa fé crescer cada vez mais. E aí, quando formos nós, os pacientes ali na cama, né, na maca, a gente vai diminuir muito a nossa chance de, como a gente estava dizendo, cair na piscina de ácido. De arrefecer, né? E vem aquela que você estava até falando, né, Marcelo, de estudar, né? Questione, estude. Não leia o máximo que você possa, estude realmente a respeito da fé, a respeito de Deus, né? Mas vá atrás e se esforce para isso também, né? Você vai chegar a grandes verdades. Sem dúvida. Guilherme, poderíamos fazer mais uma pausa? Poderíamos fazer mais uma pausa. Dessa vez eu vou cortar os microfones para que nossas conversas possam ser menos edificantes. E na voz do Roberto Carlos, sem uma ruga, sem um cabelo branco, no ano de 1978, vamos escutar a música Fé. Do alto da montanha, por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta o meu caminho, é forte no meu peito, eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares, te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso, esqueço a minha cruz, firme nesse rumo que a você me conduz. Em todos os momentos que eu olho pro espaço, sou forte, minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Todos os momentos que eu olho pro espaço, sou forte, minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo.
Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, ao vivo, direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Programa Momentos Espirituais, que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Hoje estamos discutindo a fé que transporta montanhas, capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em relação à discussão da fé, tem alguns detalhes que vale a pena nós deixarmos claro, né? Ou seja, a fé, ela não vem acompanhada da presunção. Ela não vem acompanhada daquele sentimento de que nós somos os melhores, nós somos os maiores. Ao contrário, a verdadeira fé, ela sempre vem acompanhada da humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Então, você aí que está se preparando para o vestibular, que está se dedicando, que está estudando, que está se preparando para superar as provas lá do vestibular, você procure refletir sobre isso. É importante você acreditar em si mesmo. É importante você, tendo posse do conhecimento que é necessário para superar a prova do vestibular, você, de posse desse conhecimento, agir com essa convicção de que você vai atingir a meta. Mas é importante que esse sentimento esteja acompanhado da sua fidelidade a Deus, da sua fé em Deus, porque Deus não vai desampará-lo. Deus há de lhe trazer a segurança, de lhe trazer a tranquilidade que você necessita para bem desempenhar as suas tarefas, quando no momento das provas vestibulares, de acordo com o exemplo que estamos dando, para quando você for realizar as provas, como você tem confiança de que você estudou a matéria, você tem conhecimento e que, acompanhado do amparo de Deus, do amparo do Mestre Jesus, do amparo dos benfeitores espirituais, você estará sintonizado com eles, e sintonizado com eles, você se sentirá mais seguro, mais fortalecido e, certamente, obterá o êxito a que você se propõe. Muito bem. Então, no comentário aqui do Kardec, ele ainda diz que nós não devemos depositar, que nós devemos depositar mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nós nada podemos sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Ou seja, quando nós nos achamos, né? O Marcelo, ele não se acha, ele se tem certeza, né? Ou seja, horroroso isso, né? Então, é aquela definição que aprendemos com a nossa querida Anete Guimarães, né? Egoísmo, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Orgulho
eu não me importo o que você pensa de mim. Eu sou melhor. Eu sou o melhor, eu sou o maior. A sua opinião para mim não interessa. Vaidade. Vaidade é a mesma coisa que orgulho. Só que o cara que é vaidoso, ele não só se considera o melhor, como principalmente o que ele mais quer é que todo mundo saiba que ele é o melhor. Vixe Maria. Entendeu? É. Então, quer dizer, isso tudo caminha de mãos dadas com a presunção. Sem dúvida. Né? É. E essas imperfeições morais, orgulho, egoísmo, vaidade, presunção, elas, cedo ou tarde, ocasionam decepções. É assim. E até pegando um gancho disso, Marcelo, o Guilherme estava falando sobre o merecimento, né? Eu estava lendo aqui no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria do Edson de Oliveira e da Taide Gomes Schumacher. Beleza. E o que eles nos ensinam? diz o seguinte: a nossa fé pode curar o nosso irmão? Explica o seguinte assim: um médium curador pode curar o seu irmão de um mal psicológico, espiritual ou físico, carnal. Mas isso depende das condições do médium e das condições do enfermo. Às vezes você vê, o médium é bom e você vai me curar. Não, depende também de você, né? O médium, não basta que ele tenha mediunidade. É preciso que tenha fé, como Jesus preconizou, e que essa fé seja inquebrantável em Deus, e que o médium já tenha algum desenvolvimento moral e espiritual e ame realmente o irmão que pretende ajudar. O médium. O enfermo também precisa ter essa fé, né? E ainda o merecimento. Interessante. O que se entende por merecimento nesse caso? Pô, mas por que eu não mereço? Por que eu não mereço agora? Enfim, é simples. Aqui ele fala assim: todo o sofrimento que carregamos conosco tem por objetivo fazer-nos mudar nossa mentalidade, impedindo-a de continuarmos a cometer os erros com que convivemos. Por isso, enquanto não procurarmos nos reformar moralmente, ainda não teremos merecimento para nos libertarmos do mal que nos aflige. E vem todos essa questão que você até colocou, né? Do egoísmo, do orgulho, da presunção, né? Que é disso que a gente precisa fazer, essa reforma, né? Reforma íntima, né? Daí resulta que alguns, por não insistirem em se modificar, procurando sintonizar-se com o Evangelho, muitas vezes se submetem ao tratamento espiritual e não melhoram. Pô, mas eu fiz tudo certinho, eu tive fé, né? Um médium tem fé, acredita, enfim. Mas aí a reforma, né? Você mereceu, quer dizer, você vai se modificar. Isso aprendeu como lição nesta vida, você vai se modificar nesta vida. Uhum. E tem um terceiro componente. Você quer se modificar? Você quer se modificar. E a gente, nas obras de André Luiz, principalmente, a gente vê que quando a gente chega do outro lado, a gente entende que aquele sofrimento, aquela morte por doença, era necessária, era inclusive parte da nossa programação reencarnatória. Então, às vezes, a gente vai lá numa cura espiritual e não tem, mas não tem o merecimento, eu tenho fé e eu não tenho a cura. Porque não é para ter. Né? Deus escreve certo por linhas tortas, se quer colocar dessa maneira, mas não era para ter mesmo, né? Uhum. Mas o que eu queria dizer é sobre a questão da presunção. A presunção, nesse capítulo do Evangelho, fala da parábola da figueira seca. E quando a gente fala da presunção, olha que legal. E no outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, na figueira, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira,
viram que ela estava seca até as raízes. E o que é a figueira seca, se não aquelas pessoas, né, que querem aparentar o bem, mas não dão frutos efetivamente nenhum, e que eventualmente, a gente vê isso até em alguns trabalhadores da seara espírita. A mediunidade vai embora, os benfeitores vão embora, abandonam e vira realmente uma figueira seca, Sem dúvida. por conta até da própria presunção, né? Isso me lembra uma novela que teve O Profeta. Lembro, Carlos Augusto Strasser. Carlos, brilhante naquela novela. Aquela né? novela foi muito legal. É do nosso tempo. Teve uma pesquisa muito profunda sobre a própria obra de Chico Xavier, né? Muitos conceitos ali foram Porque ele era foram um expostos, médium, né? E depois ele começou a se achar o máximo naquela mediunidade e começou a cobrar pelas consultas, né? Exato. E aí Ele desvirtuou se perde a mediunidade. sua trajetória. E engraçado quando a gente fala de Chico, né? Chico nunca deu uma palestra. E é a pessoa que é o espírito que é. Exatamente. E sem fazer uma palestra, ele foi o maior divulgador da doutrina, né? Impressionante. Agora, essa novela aí que você está lembrando, ela passou ao mesmo tempo, ela foi exibida a primeira vez pela TV Tupi. Exatamente. Né? Na década de 80 ou na década de 90, a Globo fez um remake, né, que eles falam, né? E aí a Globo, que a novela a autora era Ivani Ribeiro, né? Nossa. E na mesma época da novela O Profeta, na Globo passava O Astro, com o Francisco Cuoco, né? E a temática tinha alguma semelhança. Só que, na verdade, ele lia aquele negócio de consultar bola de cristal, tal, né? Mas ele usava dos poderes que ele tinha para fazer as manipulações que lhe eram interessantes, né? Sim. Muito bem. Guilherme, você gostaria de fazer mais um comentário nesse tema? Não, vamos lá. Ou podemos seguir adiante pelo poder da fé? Então, o Kardec continua o comentário aqui dizendo o seguinte, que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico você pode entender o poder energético normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos extraordinários de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então vejam vocês, né, a importância desse sentimento de fé, de fervor, de confiança, né? Inclusive tem uma definição muito bonita de Paulo, agora eu não me lembro se está em Romanos, eu acho que está na carta aos Romanos, que ele diz assim: a fé é a certeza das coisas que se sabem e a convicção das coisas que não se conhecem. Olha só, meu Deus, o pensamento desse homem há quase 2000 anos. Como é que é? Fala de novo. A fé é a certeza das coisas que se sabem e a convicção das coisas que não se conhecem. Ou seja, ele está se referindo a Deus, imortalidade da alma, reencarnação, etc, etc, né? Comunicabilidade com os mortos, ele está se referindo a isso.
E lógico, né, que toda essa mediunidade, o Paulo foi portador de todas elas, né? Então, ele podia falar dessa maneira. Teve uma passagem também de Jesus que uma mulher toca as vestes dele. Né? Foi a que o Guilherme citou, né? Da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, que segundo as tradições cristãs é a Santa Verônica. É a mesma Verônica, aquela do Santo Sudário, né? Aquela que colocou o lençol, não, depois do corpo, né? Colocou o lençol e que depois esse lençol ficou para a posteridade, né? Que é o Santo Sudário, né? Embora tem alguns estudiosos que dizem que o tal do Santo Sudário que existe, que não seria o real lá de Jesus, né? De acordo com estudos do carbono 14 e tal, tem esse estudo. Eu não sei exatamente se é real ou se não é. Para mim também não tem importância nenhuma. Exatamente. E é isso que é importante dizer, né? Se a fé sem humildade é presunção, a fé sem conhecimento e estudo é fanatismo. Exatamente. Então, às vezes, é por isso, de novo, que me encanta a doutrina espírita, a filosofia, que fala para a gente continuar buscando, continuar estudando. Então, essa questão do carbono 14 está até num podcast, né, Marcelo, do pessoal do Pode Ser, se não me engano, que eles fazem esse estudo e tudo mais. E de verdade pouco importa mesmo, né? É uma parte muito pequena. Da mesma maneira, Jesus foi casado, não foi casado, tinha irmão, não importa. Para mim não importa. Mas se você quiser, você vai atrás do estudo e vai descobrir as coisas. E Kardec, na codificação, coloca: se em algum momento o que tiver escrito aqui, ou em qualquer obra do Pentateuco, divergir da ciência, siga pelo caminho da ciência. Exatamente. Exato. Você vê a convicção que ele tinha do que estava sendo feito. Né? Exatamente. Você falou uma coisa assim, o fanatismo, né, que leva as pessoas, pela fé dele, a matar outros. Né? A matar um número maior possível. Primeiro que ele se mata também, né? Muitos deles. Então já sabem que primeiro se explodem para matar os outros. Quer dizer, o cara tem fé. Você está se referindo aos homens bomba, aos fanáticos, né, verdade. dos nossos irmãos de outras religiões. Né? Eu diria que ele tem uma fé inigualável, uma fé muito maior do que a nossa, inclusive. Exato. Qual é o problema? Não tem o estudo. O entendimento. Entendimento. Não tem a compreensão, não tem o conhecimento. Exatamente. Exatamente. E é uma conclusão equivocada, né, que eles tiraram, né, Guilherme? E infelizmente, né, são pessoas que necessitam das nossas preces, né? Muito. Exato. Muito bem. Diante dessa exposição aqui que nós fizemos, vale a pena nós nos recordarmos daquele caso do homem que era cego de nascença, né? Então, essa cura do homem cego de nascença é uma cura, assim, para mim, que ela é muito, como é que se diz, como que eu poderia definir, né? É uma cura muito marcante para mim, né? De uma significância muito, muito acentuada, porque, olha só os detalhes, né? O cego de nascença foi levado lá para Jesus e Jesus pega, cospe no barro, cospe no chão, faz um pequeno barro com a saliva, coloca nas pálpebras, né? Não diretamente no olho, né? Porque evidentemente que ia provocar uma conjuntivite química, né? E só ia piorar a situação, né? Coloca nas pálpebras e fala para ele se lavar no tanque de Siloé, né? E o tanque de Siloé, ele era tido como milagroso, né? Que algumas pessoas, de acordo com as ondas da água, esse tanque de Siloé, ele era
capaz, né? Ele era reconhecido pelas pessoas lá da época de Jesus por provocar curas. Aí ele vai lá, ele se lava no tanque de Siloé e tem a visão restituída, né? Ou seja, então o Mestre Jesus, como tem a capacidade, o conhecimento da ação magnética das mais variadas substâncias, então ele sabia e pôde realizar esses feitos, né? Que nós ainda estamos sem condições de explicar cientificamente como é que funciona, mas foi o que aconteceu. E curiosamente, os apóstolos, eles perguntam para Jesus: mestre, sendo ele um cego de nascença, quem pecou? Ele ou seus discípulos? Ou melhor, ele ou seus pais? Aí Jesus responde que nem ele e nem os pais, mas que isso ocorreu para que ele pudesse dar testemunho da obra que se verificou nele. Ou seja, olha que curioso, né? Se os apóstolos perguntaram, ele nasceu dessa maneira, por quê? Porque ele fez alguma coisa errada no passado? Ou não? Ou então foram os pais que pecaram? Então, quer dizer, se eles não acreditassem na reencarnação, por que eles iam fazer essa pergunta, né? E eles não fizeram. E eles fizeram essa pergunta porque eles pensavam que ele havia errado em outras vidas, né? Os apóstolos. Jesus já tinha essa ideia em uma das passagens anteriores. Jesus tinha passado para ele. Exatamente. Né? E a comparação, às vezes eu fico pensando nessa passagem, tanto nessa passagem como em várias outras, né? A gente fica vendo, por exemplo, uma ópera. A ópera, os músicos que vão tocar na ópera, eles chegam com uma antecedência monstruosa para afinar instrumentos, para deixar tudo pronto, o pessoal do som, o pessoal da logística do teatro e tudo mais. E justamente o cantor, normalmente aquele que é a estrela, chega em cima da hora. E chega em cima da hora mesmo. São poucos os que estão no local antes, né? E eu fico imaginando, né? Todas essas pessoas que conviveram com Jesus, principalmente os apóstolos e aqueles que dão até hoje testemunho dos feitos de Jesus, com certeza foram contratados antes para participar dessa ópera, muito bem preparados. Exatamente. E enviados para estarem aqui no local onde Jesus estaria, para aquele teatro se desenrolar e termos até hoje, né, o depoimento por escrito dessas palavras, né? Dessa companhia, né? Inclusive o cego de nascença, né, Marcelo? Inclusive o cego. Aí. Exato. Então, e aí o comentário é esse, né? Ou seja, o Kardec perguntou para os benfeitores espirituais como que nós podemos fazer para alcançar a evolução mais rapidamente. Então, se você pede e se você se impõe uma vida de sacrifícios, você vai evoluir mais rapidamente. Então, aquele espírito do cego de nascença, ele pediu para participar da companhia da ópera que o Guilherme descreveu. Ele pediu para participar e ele pediu uma prova como a do cego de nascença. Que imagine você nascer cego, né? Já é um sofrimento o cara que tem a visão e depois ele se torna cego, né? O Andrea Bocelli, por exemplo, né? Ele não era cego de nascença, ele perdeu a visão por volta dos 20 anos de idade, se não me engano, né? Então, ele viu algo, né? Chegou a enxergar alguma coisa. Então ele enxergou, né? Por bastante tempo até, né? E depois ele se viu privado dessa faculdade de enxergar, né? E então, quer dizer, esse nosso irmão, ele pediu para os benfeitores para que ele participasse da ópera que o Guilherme descreveu, né? Volto a repetir, porque ele viu nessa oportunidade a recompensa que ele teria de avançar vários degraus na escala evolutiva, né?
E então, quer dizer, aí Jesus explica que nem ele errou e nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que pudesse ocorrer o testemunho da obra que vocês estão assistindo, né? Agora, se ele tivesse errado em existências anteriores, se tivesse utilizado de maneira equivocada a sua visão, né? Usar a visão para prejudicar os outros, ou para assistir, ou para fazer atos menos felizes, vamos dizer assim, então, quer dizer, você está utilizando mal um bem que Deus lhe concedeu, né? Assim como os ouvidos, a boca, né? Se nós utilizamos os ouvidos para receber uma fofoca e mandar essa fofoca para frente, então nós estamos utilizando a nossa audição de maneira equivocada. Agora, sejam os nossos ouvidos o ponto final da fofoca. Chegou lá uma conversa menos elevada, vamos ser o ponto final da fofoca. E que da nossa boca só saia coisas edificantes. Que da nossa boca só saiam coisas edificantes, né? Pelo menos é o que nós devemos nos esforçar, né? Então, essa história da fé na visão espírita, ela é muito legal, porque tem um pensamento que o Kardec nos deixou, que ele diz assim: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. E encarar face a face. Ou seja, aqueles conceitos, aquilo que não se tinha uma compreensão no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na época de Jesus, na Idade Média. Então, tudo aquilo nós temos capacidade, não é porque nós somos espíritas, mas que a doutrina espírita esclarece e deixa evidente aquilo que ficou considerado como maravilhoso ou como atribuído ao sobrenatural. A mediunidade vem esclarecer com uma claridade meridiana, né? Uma claridade do meio-dia, né? Meridiana do meio-dia, né? Uma claridade cristalina, vamos dizer assim. Então, por essas e por outras, amigos e companheiros, que convidamos vocês a andarem com fé. Umba, umba, ê. Umba, umba, ah. Elele. Uê. Liô. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na mulher, café tá na cobra coral. Oh, no pedaço do pano. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Da luz na escuridão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café
Andar com fé, eu vou. Andar com fé, eu vou. Este é o convite que fazemos para essas reflexões do programa de hoje, mesmo porque a fé acompanhada da esperança e acompanhada da caridade compõem a tríade das maiores virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Caridade sempre no sentido do amor em ação, do amor que não espera recompensa, do amor ágape, como entendiam os gregos da época do Mestre Jesus. A fé, a esperança e a caridade. Restam essas três virtudes, mas sem dúvida a melhor delas é a caridade. Todas elas são boas, evidentemente, mas a caridade é a melhor. Isso quem nos ensina é o nosso querido Paulo de Tarso. E vale a pena nós sermos acompanhados da fé, da fidelidade a Deus, a fidelidade a Jesus, a fidelidade aos benfeitores espirituais. Só que essa fidelidade deve ser acompanhada não só pelo que pregamos, mas principalmente pelo nosso comportamento, pela nossa conduta que deve ou que devemos nos esforçar para que seja uma conduta o mais elevada possível. Lógico que somos portadores de inúmeras imperfeições, mas não custa nada nós nos esforçarmos para, com fé, com certeza, com convicção, nos esforçarmos para diminuí-las. Tem mais algum comentário aí, Marcos, que você achou aí da vivência do Evangelho? Fique à vontade. Marcelo, achei uma coisa muito dessa obra, que é uma também. obra belíssima, né? É, belíssima mesmo. Tem aqui um item que fala assim: mas o que importa, acima de tudo, é sempre a reforma moral. Ela é que se torna sempre a verdadeira causa da nossa cura. E é por isso que Jesus nunca disse: vai que eu te curei, né? Porém ele diz: vai que a tua fé te curou. E também não disse: quando estiverdes cansados e sofridos, vinde a mim e tomai meu fardo, ou seja, meu evangelho, que eu vos curarei. Ele não falou isso, mas falou assim: que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Inclusive aqui está do livro, estou lendo aqui o trecho do livro. Conta-nos a tradição que o mestre certa vez curou alguns cegos e lhes pediu que fossem ao templo agradecerem a cura. Porém eles, não tendo ainda merecimento, não tendo ainda evoluído, não tendo ainda adquirido a verdadeira fé, a verdadeira humildade, a verdadeira gratidão, preferiram sair gabando-se de que estavam irreversivelmente curados. A cegueira voltou-lhes, porque por seu orgulho, aguçaram e renovaram a causa que a havia originado. E aí, conclui assim: nunca procuremos, portanto, meus irmãos, o centro espírita apenas como um recurso hospitalar gratuito para nos livrar dos nossos males físicos ou psicológicos. Procuremos isto sim como um meio eficiente de aprendermos o Evangelho de Cristo, que é o fardo leve, o qual ele nos pede carinhosamente que aceitemos para sermos aliviados e comecemos insistentemente a encarar a nossa reforma íntima e moral, que ainda poderá continuar por muitas encarnações até atingirmos a perfeição para a qual fomos criados. O importante,
o mais importante é começarmos hoje, agora, essa reforma e continuarmos a elaborá-la, tropeçando, levantando, mas não desistindo nunca através de nossa existência atual e das futuras. Somente assim é que teremos de fato aceito o jugo que Jesus pediu que carregássemos. Encontraremos nele sempre a força e o alívio e atingiremos, mais do que a cura, atingiremos a própria perfeição para a qual o Pai nos dotou. Que lindo, né? Sem dúvida. O fardo com Jesus é mais leve, né? Sem dúvida. Reforma moral. Reforma moral. Interessante. E é aquela história, né? Às vezes, algumas pacientes nos procuram porque elas não conseguem parar de fumar, né? E felizmente hoje tem tratamento para aquelas pessoas que querem parar de fumar. Tem tratamento, né? Agora primeiro precisa ter a vontade, né? Se não tiver a vontade, nem vai fazer o tratamento porque vai tirar a chance de quem quer, né? É, isso mesmo. Então, 70% das pessoas que procuram o tratamento para parar de fumar obtêm o êxito. 70% não é pouco. Nossa, é um número absurdo, né? Então nós costumamos dizer para as pacientes que aprender a parar de fumar é como aprender a andar de bicicleta. Ou seja, você leva uns tombos, equivale a dizer, pode ser que você tenha, que você volte a fumar. Mas se você continuar insistindo, você vai chegar uma hora que você para de fumar. As recaídas são frequentes. Quem faz tratamento para parar de beber, para parar de usar droga, para essas compulsões todas, sabe disso, né? Ou seja, as recaídas são frequentes. Mas isso não significa que elas não possam ser superadas. Ou seja, quando começamos a aprender a andar de bicicleta, é natural que nós levemos tombos, né? Por quê? Porque nós ainda não temos a motricidade adequada, não temos o equilíbrio ainda bem estabelecido, o equilíbrio bem regular, né? Vamos dizer assim, e naturalmente nós vamos levar uns tombos. Mas depois que a gente adquiriu segurança, a gente não leva mais tombo, né? Nós não caímos mais. E esse exemplo simples, nós podemos aplicar em nossa vida diária. E quando... Desculpa, só... Pois não, Guilherme. Eu tô aqui adorando o que você está dizendo, que assim, a Luísa, ela está aprendendo a andar de bicicleta, né? Que bacana. E ela sempre andou de patinete, então ela tem um equilíbrio muito bom, a ponto de eu ter comprado a bicicleta para ela e falado, filho, o papai não vai pôr rodinha, você vai andar de bicicleta direto, sem rodinha. Vamos lá? E ela me surpreendeu demais, porque de fato ela conseguiu andar de bicicleta sem rodinha, caiu uma ou duas vezes, mas o que eu ia dizer é o seguinte, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, e eu estava reparando ela fazendo isso, um gato no morro a 500 metros dali é um perigo que o gato pode correr e passar na frente, um carro passando, então tudo aquilo ali atrapalha o próprio equilíbrio dela, então não bastasse ela ter a condição de se equilibrar e pedalar, aquilo tudo ao redor acaba atrapalhando. E nas questões das obsessões, como o tabaco, o álcool, o sexo, compras e várias outras, a gente sabe, a gente aprende que não basta, se não bastasse a questão química corporal tua, a gente sabe da vampirização que existe ao redor, então é importante o acompanhamento espiritual, inclusive, para também aquelas causas ao redor, enquanto a gente está começando a andar da bicicleta sem rodinha, não atrapalhem tanto, né? Então a gente vai aprendendo que isso ajuda muito, né? Ajuda demais. Sem Até dúvida. A questão do... Bem lembrado, Guilherme. Do bebê, quando está começando a andar, leva diversos, então bate a cabeça, cai de bumbum. Se ele desistisse ali, ele não ia andar nunca, né? Eu tô com medo, eu parei. Não, mas não, segue até adquirir a segurança necessária. Tem cada queda que, nossa, uns galos enormes. Não, no dia seguinte está de volta lá, né? Insistindo e vamos lá.